Vamos de café com Andréa Fricks hoje com um tema super importante, os desafios da alimentação, da nutrição escolar. Quem tem paciente ou quem tem filho, criança aí na idade escolar, quem está enfrentando os desafios de ter um filho na idade escolar, seja pela alimentação, seja pela nutrição em todos os aspectos, seja pela saúde. Como que vocês estão por aí? Bom dia, vão chegando. Olá, doutora Maíra. Tudo bem, meu amor? Renata, bom dia, com alegria. Com um cafezinho da manhã. Lucas Muniz, cadê você? Já me manda um oi aqui que eu já vou te chamar para a live. Aqui é Café com Andréa Fricks de verdade, Brasil. Vou chamar o Lucas e a Paula Uesug para um bate-papo muito, muito importante. Hoje a gente vai falar sobre a alimentação e a nutrição do escolar. Se a gente tem desafios, quais são? Como enfrentar esses desafios? Como promover a saúde das crianças na faixa etária da idade escolar? Eu sempre digo que às vezes a gente faz tudo com muito cuidado na gestação, no primeiro ano, na introdução alimentar, na amamentação, introdução alimentar. E aí, quando essa criança entra na escola, ou independente de entrar na escola, mas quando ela está nessa faixa etária um pouco maior, a gente vê que a coisa pega no círculo, pega nos familiares, pega na sociedade que acha que tem que ter a balinha, que tem que ter isso, tem que ter aquilo. Enfim, é sobre isso que a gente vai falar. Deixa eu chamar aqui meus convidados, ver se vocês vão recebendo aí o convite para entrarem nessa live. Todo mundo compartilha a live com família, vai lá embaixo, naquela setinha que tem lá embaixo, compartilha com famílias que têm crianças na idade escolar, compartilha com profissionais, com pediatras, com nutricionistas, porque é bem importante. A Denise já chegou na área. Olá, Brasil. Oi, Mônica Demoné maravilhosa. Oi, Márcia. Deixa eu chamar o povo aqui. Olá, Lucas. Tudo bem, querido? Olá, bom dia. Bom dia, Brasil. Olá, Paula. Bom dia, Brasil. Tudo bem, querida? Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Brasil. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bom Andréia. dia. Bom dia, mundo. Bom dia, Estamos aí para... mundo, né? Oi, mundo. Estamos aí para falar desse assunto tão importante. Uma honra receber vocês. Já estava dando spoiler aqui. Vou deixar vocês se apresentarem, dizer de onde vocês são, o que vocês fazem. Mas uma honra receber vocês e falar de um tema tão importante. A gente fala muito, vocês sabem disso, me acompanham, são meus alunos também, mentoria, enfim, que a gente está sempre trabalhando a nutrição desse casal, dessa grávida, desse bebê, dessa amamentação, dessa introdução alimentar, desse primeiro aninho, desse segundo aninho. Depois parece que o negócio assim, parece que escorrega da mão da gente. Vocês têm essa sensação também? Vamos falar sobre isso. Sim. E esse assunto é extremamente importante. Eu queria que vocês se apresentassem aí. O Lucas entrou primeiro. Vamos deixar as damas primeiro. Primeiras damas. Primeiras damas. Paulinha, conta aí seu trabalho e da onde você está falando com a gente. E vão tomar café, tá, Brasil? Vamos sim, ó. Bom dia, gente. Então, eu sou Paula Uesug, eu trabalho em Brasília, moro em Brasília e atendo tanto online quanto presencial. E trabalho na materno-infantil há 6 anos. E trabalho também com a nutrição escolar, que é a nutrição, que é uma área que eu gosto muito, que atuo, né? Que trabalho já há bastante tempo. Então é isso, né? Então é só para falar que é uma área apaixonante e que eu estou atuando já há um tempo e cada dia que passa é um desafio novo, uma busca nova. E estamos aí, né, para poder ajudar na qualidade de vida dessas crianças da população. Exatamente, com certeza, Paula, com certeza. Lucas, se apresenta também, só queria ver se algum de vocês dois está com algum sonzinho aí, ou se tem algum eco. Se alguém está, ou diminuir talvez o som, não sei se alguém está ligado no notebook, parece que está dando lá no fundo um sonzinho aqui. Eu acho que agora, eu acho que diminuiu. Eu já tô ficando perita nesse negócio de som, tá, gente? Depois, calma que eu vou identificando. Paula, falando de Brasília, então, bem-vinda. Hoje não tem essa fronteira mais, né? Porque a gente está em Brasília, mas eu acho importante a gente falar, porque tem mães de Brasília que estão assistindo a gente. Então, já sabe que tem uma certificada do método Andréa Fricks, uma mentorada em Brasília, que também você faz os atendimentos presenciais.
Mas hoje a gente já está em Brasília e atende na Espanha, a gente está em Brasília e atende a pessoa de Vitória, a gente está em Brasília e atende São Paulo, porque graças a Deus a gente teve esse avanço aí dos atendimentos online. Então, maravilha. Lucas, fala de você. Ah, ótimo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui. Vocês são pessoas. Andréia, a minha maior referência da nutrição materno-infantil, então estar aqui com você, dividindo esse momento, esse bate-papo, né? É uma bênção, é sempre muito, muito gratificante. Paula também, estou muito feliz. Falando um pouquinho do meu trabalho, eu sou nutricionista paterno, materno-infantil. Eu digo que a minha carreira no paterno, ela começou já vai fazer 9 anos, né? Então, tudo isso são experiências que vêm se somando ali na prática. De repente, isso vem se aplicando hoje na nutrição, no consultório com os pacientes, mas tem sido assim muito gostoso a gente partilhar disso, da vivência real, justamente como o tema da live ele fala, sobre os desafios, né? Porque, vamos combinar, são muitos desafios. Quando a gente fala desse preparo para engravidar, da toda a gestação, nascimento do bebê, ali existe todo esse cuidado, a gente sabe que tem esses desafios, mas muitas vezes a gente olha para a escola como sendo um momento de estudo, de diversão, de conhecimento, de relacionamento, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco de que esse momento escolar também é sobre uma lancheira, né? E quando isso chega para a gente, de repente a gente começa a associar isso com a rotina, muitas vezes tão pesada, tão intensa de trabalho, enfim, do casal, da família. Aí, de repente, às vezes, a gente acaba caindo ali na armadilha do mais prático, né? Então, assim, ótima essa oportunidade da gente estar aqui hoje falando sobre a importância dessa lancheira ser saudável, o quanto que ela representa para a nutrição da criança, tanto a curto prazo, mas também a longo prazo. E a gente está aqui falando, principalmente focando em dicas práticas, né? Então, estou bem feliz. Sou aqui de Fortaleza, Ceará, e atendo nesse contexto, né, da família, o pai, a mãe e a criança. Maravilhoso você falar isso, Lucas. E como a gente precisa atender essa família como um todo. Sim. Eu sempre falo que assim, o desafio de atender a criança é justamente entender que a criança, ela não é o atleta que pega as coisas dele e fala, vou ao nutricionista, vou ao meu médico e vou me cuidar e vou fazer esse desafio. E a criança, ela vem trazida pela família e ela está no contexto da família. Sim. A criança é sempre o reflexo da família. Foi Deus que fez a gente assim, né? Fez a gente para os pais, para a família, independente de qualquer coisa, e a gente está muito cheio de problemas, de desafios. Nossos tempos são tempos difíceis que a gente está vivendo em todas as esferas, mas independente de qualquer coisa, os filhos são responsabilidade dos pais, independente da necessidade de terceirização. Eu já vou falando e vou ficando arrepiada aqui. Os filhos são responsabilidade dos pais. A gestação é responsabilidade dos pais. A criação é responsabilidade dos pais. A lancheira é responsabilidade dos pais. A gente pode terceirizar quando é necessário, mas até a terceirização é uma escolha nossa, porque a responsabilidade é sempre nossa. A Bíblia fala que a gente vai prestar conta para Deus de tudo que a gente faz na nossa vida e nós vamos prestar conta dos filhos que Deus nos deu, porque a nossa primeira missão é em casa, não é isso? E mesmo a terceirização, André, só complementando, mesmo quando a gente precisa terceirizar, isso não é isentado da gente a responsabilidade. Isso. Na verdade, ao meu ver, ela dobra. Porque como não sou eu que estou fazendo, eu ainda tenho que ter esse cuidado a mais. Então, assim, até na terceirização a gente não perde, não isenta a responsabilidade, né? A fiscalização, né? Olhar se essa lancheira está adequada. A escolha e a fiscalização, né, Paula? Isso. E aí, eu quero começar perguntando vocês, enquanto vocês respondem, eu vou fazer um comentário aqui. A minha primeira pergunta é assim, o tema da live é os desafios da alimentação escolar. Então, a gente vai falar de lancheira, então vamos falar de tudo isso, mas eu acho que a gente também pode falar além da lancheira, porque os desafios são muitos, né? Então, eu queria começar perguntando a vocês, para vocês, quais são os maiores desafios. Cada um pode citar um, dois, depois a gente pode voltar. Mas eu quero antes só dar um exemplo sobre essa questão, enquanto vocês pensam aí, nada é combinado antes, tá, gente? Eu só mando um Oi Brasil para eles antes da live.
E deixa fluir, porque assim que é bom. E quero aproveitar para dizer quem está na live que deixa as perguntinhas de vocês nesse balãozinho que tem aqui embaixo. Tem um balãozinho com uma interrogação. Vão lá nesse balãozinho, deixa a pergunta de vocês lá, que no final a gente vai responder. E vai naquela setinha que tem lá e encaminha para todo mundo, para os colegas, para os pais, para todos os pacientes de vocês, para todo mundo, tá? Eu queria dar um exemplo prático. Eu tenho filhos, né? Um filho hoje de 14, quase 15 anos, e um filho de 10 anos, Miguel e Davi. Em algum momento da vida deles, eles precisaram ir para a escola de transporte. Graças a Deus, hoje não mais. A gente faz questão, eu e meu marido, a gente se dividir em levar e buscar. Eu faço a minha agenda em função disso, porque a gente entende que é um tempo muito precioso a ida e a vinda. É um tempo da gente discipular, treinar essas crianças. Então a gente vai conversando, né? Meu marido conversando com o Miguel, eu conversando com o Davi, e tem sido uma bênção isso na minha vida, na minha família. Esse ano especificamente eu coloquei na minha agenda o horário de levar e buscar o Davi, porque para mim eu realmente precisava colocar na agenda. Então, eu coloquei na agenda e a gente vai brincando, a gente vai conversando, a gente vai falando, eu vou ensinando para ele, eu vou falando da matéria, eu vou perguntando, eu vou colocando nele essa paixão por estudar, que é uma coisa que eu sempre tive, e ele está naquela fase, às vezes, de não querer. Então, eu vejo ele hoje outra pessoa pela minha influência na vida dele. Então, foi uma escolha que a gente fez, e não é nenhuma crítica aos pais que precisam fazer transporte, tá? Eu precisei também durante muito tempo, então, deixando isso claro aqui, nada que é crítica, tá, gente? O nosso objetivo é só ajudar mesmo. Mas eu percebi essa diferença na vida deles quando a gente consegue levar. Porque alguém influencia os nossos filhos, principalmente nessa idade do escolar, né? E que bom a gente poder influenciar com os nossos valores, com os nossos ensinamentos, com a brincadeira e tudo. Mas eu só estava dizendo isso para já dizer um desafio, que teve época que o Davi ou o Miguel, por exemplo, estava em transporte, em que a dona do transporte vendia bala para as crianças. Eu tenho paciente que vai no meu consultório obeso, que a mãe diz assim para mim, doutora, eu faço tudo certo, mas na van não tem jeito, eles dão chocolate e bala na ida e na volta. Falei, peraí, essa criança vai comendo chocolate na ida e na volta todos os dias e você acha isso normal? A moça da van. Ué, mas peraí, a responsabilidade de quem escolheu essa van? Quem colocou essa criança nesse transporte? Não é a moça da van, é o seu filho, a responsabilidade é sua. E aí, quando o Miguel estava nesse transporte, eu não lembro nem se era o Miguel ou Davi, e que ela distribuía, vendia bala, eu acho que vendia, inclusive, porque eu cheguei a falar para ele, aí ele disse, não, mãe, ela vende para ajudar na família dela. A primeira coisa que eu fiz foi lá conversar com ela, ela não mudou e eu tirei ele do transporte, troquei de transporte. Mesmo que o Miguel não era aquela criança que era acostumada, então ele nem ligava. Mas é lógico que aquilo ali estava cerceando a vida dele, passando por ele todos os dias. E não é a minha filosofia, não é o que eu quero ensinar para os meus filhos de alimentação. Eu não posso, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, os pais são responsáveis pelas escolhas. Se está errado no que você terceirizou, troca. Mas nós não podemos delegar a obesidade, o mau hábito dos nossos filhos para o motorista da van. Assim como a gente também não pode delegar e terceirizar a responsabilidade para outros. Foi só um gancho aqui, mas eu quero saber de vocês. Paula, cita um grande desafio para você, da lancheira ou de qualquer outra coisa que você entenda como um desafio. Andréia, geralmente os pais chegam no ambiente escolar eles já procuram por nutrição, já procuram por nutricionistas. Então, eles entendem que isso é o melhor meio para o filho. Então, a gente percebe que eles estão preocupados, mas eles percebem também pela correria do dia a dia que eles não querem ter o trabalho. É igual você falou. A responsabilidade é deles, mas se tem um ambiente escolar onde tem um nutricionista, está fornecendo alimentação saudável, eles entendem que aquele ambiente ali é um ambiente de alimentação saudável. Fora dali, no final de semana, eles podem fazer, né? Podem utilizar alimentos ultraprocessados, igual você falou, a balinha. Então, o desafio da alimentação escolar, eu vejo no início, é mostrar esse cardápio saudável e a gente também tentar trabalhar com os pais, em especial no final de semana. Então, às vezes o pai pergunta assim, meu filho jantou no ambiente escolar, ele precisa jantar em casa? Então, em um ambiente escolar, geralmente creche, onde a criança fica o dia todo, período integral, esse almoço, essa janta, acaba sendo muito cedo. E aí aquele convívio familiar, ele fica sendo perdido, porque quando chega em casa,
não tem o jantar, porque a criança teve na escola. Na Então, eu escola. sempre falo, olha, o ideal seria você ter esse ambiente, você jantar com sua criança, nem que ela coma um pouco, mas que ela tenha esse hábito aí de sentar à mesa com os pais. E eu vejo também como desafio, porque os pais pensam, comer o dia todo saudável, então quando ele chegar, eu vou compensar o meu filho com a balinha. Então, eles já recebem essa criança lá na escola, com a balinha dentro do carro, com um biscoitinho recheado. Então, esse seria o grande desafio que eu vejo, essa educação com os pais. Trabalhar essa qualidade de vida, mostrar essa alimentação saudável para os pais. Com relação ao ambiente escolar, eu também acho que o dono da escola, quando ele está do seu lado, quando ele entende o papel da nutrição, é muito importante. Então, assim, fazer um cardápio saudável, um cardápio equilibrado, com menor quantidade de açúcar. Às vezes, um alimento ou outro é muito mais caro, mas a gente tem que colocar o que seria de benefício para aquela escola. Então, eu vou mexer com custo, eu vou mexer com qualidade de vida para o dono da escola, para que ele fique do meu lado e ele atenda esse cardápio. Então, não adianta ter nutricionista por ter. Eu preciso colocar o cardápio e explicar o porquê que aquele alimento está sendo incluso ali no dia a dia. Maravilhoso, Paulo, maravilhosa essa fala, né, Lucas? Não adianta ter um nutricionista por ter. E aí, sempre que eu posto, ou falo, ou palestro, dou aula sobre escolar, eu ouço também o colega nutricionista, né? Às vezes o colega pediatra, o colega que está ali trabalhando nesse contexto. E eles sempre colocam como desafio essa questão, assim, das vezes a família não quer o saudável na escola, porque a criança já não come saudável em casa. Então tem esse outro lado também que é um grande desafio, né? Lucas, complementa aí, o que você vê como um grande desafio nessa área? Andréa, na verdade, o que eu imagino desse cenário, né? A gente saiu daquele momento onde esse lanche escolar era da gente. Agora a gente passa a ser o pai, a mãe, o responsável, o cuidador, e a gente passa a refletir isso muito para a criança. O mais que eu tenho visto assim, de maior dificuldade é no estabelecimento dessa rotina alimentar em casa. Por quê? Porque o que eu entendo que essa alimentação da escola, ela vai ser um reflexo, ela vai ser uma extensão do que se é construído em casa. Mas muitas vezes em casa, a falta do tempo, né, os afazeres, eles acabam tomando de conta da gente como um todo, e isso passa a não ser uma prioridade, e isso a gente passa a encarar que muitas vezes a criança aceitou um tipo de alimento, não, então ele aceita um determinado alimento, então eu vou enviar esse alimento e está tudo resolvido. Por quê? Porque ele aceita esse alimento e o time que está ganhando não se mexe. Né? Eu recebi até, divulgando aqui sobre a live, eu recebi uma pergunta que eu achei tão legal, um comentário de um pai, um amigo, e ele disse assim, olha, Lucas, quando eu vejo esse tema, lancheira escolar, a primeira coisa que vem na minha mente, a primeira coisa que vem na minha mente é aquelas receitas muito elaboradas, aquelas frutas muito criativas. Eu não tenho tempo e aqui em casa não funciona. Quando eu vejo isso, eu digo, não, eu não consigo fazer essa lancheira aí. Mas eu mando a fruta e ela come. Olha só. Então, muitas vezes, a percepção da família sobre o que é uma lancheira escolar saudável, ela muitas vezes está até um pouco distorcida. Parece que a gente agora precisa de um arsenal de utensílios, parece que aquela cozinha ela tem que ser um laboratório para a gente poder preparar aquele dali assim, muito meticuloso para poder montar uma lancheira. E não, muitas vezes a gente está aqui para dizer, ei, o básico também funciona. Quantas e quantas vezes a gente precisa no atendimento trazer isso? E eu não vou nem falar do atendimento, vou falar aqui de vida real. Quantas vezes, para mim, eu tenho colocado isso? Eu digo, olha, Lucas, calma, o básico funciona. Então, hoje eu não vou conseguir, nessa semana, vai ser uma semana mais intensa, de plantão, de atendimento, de live, enfim, eu não vou conseguir fazer receitas mais elaboradas para essa semana. Então, o meu planejamento anterior, ele já considerou a minha agenda também, justamente esses pontos, para que não chegasse no dia de, oh meu Deus, por que eu não fiz? Não, a gente planejou junto, né? Então, isso é um outro assunto, mas assim, porque isso que eu tenho visto de maior dificuldade é muitas vezes a visão do que é a lancheira da criança saudável, ela é um pouco distorcida, sobre que muitas vezes ela não é, e na verdade, na meu ver também não é sobre um arsenal ali de utensílios, de alimentos exóticos diferentes. Não, o básico funciona, né?
Maravilhoso, Lucas. Eu acho, Lucas, que essa pergunta do pai aí que você recebeu, ela vem muito ao encontro do que está muito hoje em voga nas redes sociais, né? A gente na rede social, por exemplo, vamos dizer que a mãe, ou a nutri, ou o pediatra, ele ama falar sobre lancheira, ele trabalha com isso, ele dá aula sobre isso, sobre a saúde escolar como um todo, e às vezes a gente posta aquela lancheira muito maravilhosa, aí tem um bilhetinho, tem a carinha, aquele sanduíche do pão não sei da onde, que trouxe não sei o quê. E às vezes o nosso cliente, o consumidor, o seguidor, o leitor, ele tá lá assim, meu Deus, nunca vou conseguir fazer uma lancheira dessa. Nossa, meu Deus, isso não é só na lancheira, tá? Às vezes até na introdução alimentar mesmo, a blogueira posta aquele menino, aquele bebê comendo aquela coisa mais linda, aquele bebê de revista, com aquela introdução alimentar linda, com aquilo tudo perfeito, ele comeu, no final limpou a boquinha com o guardanapo. Aí a mãe do menino que jogou tudo pro ar, que não comeu, que... a mãe desespera, que ela pensa, meu Deus, aqui na minha casa não tá dando certo. Então, assim, Lucas, não é que que às vezes o básico funciona, não. É o básico que tem que funcionar mesmo. A gente tem que desmistificar, não tá errado. A mãe que faz a carinho, o sanduichinho, aquela menina que vai que nem uma princesa, com aquela mochila maravilhosa. Mas o meu que vai simples mesmo, com aquela mochilinha dele meio rasgada, que é assim na minha casa. E que meu filho leva aquele pãozinho mesmo, com aquele patezinho que eu fiz ali bem rápido, e com tudo que eu tinha. É isso. O importante é a criança ter um acesso a um lanche saudável, cada vez, da medida do possível, mais caseiro, simples e que funciona. E funciona o quê? Quando ele é completo, tem nutrientes e que a criança aceita. É só isso que a gente precisa. Essa questão do aceitar, André, é engraçado, né? Quando a gente tem dois filhos, a gente acaba vendo que as preferências são diferentes. Então, acho que também respeitar a individualidade da criança é muito bom. Sim. Então, aqui, um gosta de uva, o outro não gosta, mas prefere uma outra fruta. Um gosta do azedinho, um kiwi. Então, eu acho também que a gente pode, né, passar isso para os pais, respeitando a individualidade, mas também tentando provar outros alimentos. Então, não é porque ele não gosta, ele não consuma, que eu não posso apresentar de uma forma diferente, um formato. Às vezes dá trabalho, mas eu compro um potinho diferente, eu corto em cubinhos, eu mando um garfinho para essa criança. Então, a forma com que eu for mandar, não muito elaborada, isso também traz resultados. Eu não consigo fazer uma lancheira elaborada, mas eu consigo um dia botar um bilhetinho, botar um recadinho. Aí a criança vai pensar, nossa, minha mãe, né, pensou, preparou esse lanchinho com amor, então ela vai se sentir acolhida também com relação a isso. Pai e mãe é espelho, né? É exemplo. Espelho, é inspiração. Um dia eu ouvi uma professora da minha pós falando assim, ela é psicóloga, não sei se vocês estavam nessa aula, se por acaso foi alguma das turmas de vocês. Ela contou, ela nem era o assunto lancheira, ela não sabia nada disso aqui, tá? Que a gente está falando agora. Ela é psicóloga. Ela estava falando sobre aspectos psicológicos, emocionais da infância que tem repercussão nas escolhas, nos hábitos, nas doenças, em tudo. Uma aula incrível. E olha, me tocou tanto a fala dela, gente, porque ela disse assim, ela começou, eu tô falando e tô toda arrepiada aqui, ela começou a aula com uma foto dela, com a lancheirinha, a mochilinha e um colchãozinho na mão, isso lá na década de 80, que ela tinha que levar o colchonete para a escola, porque eles dormiam, ela era pequenininha. E a lancheirinha na mão. O primeiro slide dela foi essa imagem dela. E ela começou a perguntar aos alunos o que aquela imagem remetia a eles. E aí cada um foi falando, né, da sua experiência, da vida escolar e tudo. E ela disse assim, que quando ela ia para a escola, ela sofreu muito com essa separação, né, de sair de casa, como toda criança pequena, de sair de casa para ir para a escola. Quando ela chegava na escola, que ela abria a lancheira, é como se ela sentisse a mãe dela com ela ali. Ou o pai dela com ela ali. E era aquele momento que ela tinha vontade de parar de chorar, porque ela era pequenininha, estava na adaptação. E ela, quando ela... Gente, olha isso, gente. Olha que forte isso. Quando ela abria a lancheira, ela entendia que a mamãe preparou aquele pãozinho para ela, o que ela levava. Então, ela entendia assim, a minha mãe está aqui comigo. A lancheira, para ela, durante a vida inteira, era a fala da mãe dizendo assim, eu tô aqui com você, você não tá sozinha. Gente, isso é muito impactante. Eu quero dizer que o lanche escolar,
Se a gente contabilizar, são 200 refeições por ano. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria. Não dá para você sair correndo igual um louco no carrinho de supermercado e jogar tudo quanto é empacotado lixo para dentro para ser mais rápido e jogar aquilo na lancheira do seu filho e deixar para lá. Lanche escolar é coisa séria, por afeto, por ensinamento e por nutrientes. É a hora que a criança mais precisa concentrar. E aí, gente, o que a gente vai mandar nessa lancheira? Eu podia ficar aqui 2 dias falando sobre isso, porque me falou tanto essa fala dela. André, só complementando isso que você falou sobre a questão da individualidade, eu acho interessante falar uma coisa. Às vezes os pais geralmente têm medo com relação à não aceitação da criança, né? Então eles têm medo que a criança vá passar fome. Então muitas vezes a quantidade de alimento que vai ali na lancheira vai uma quantidade que dá para a sala todinha, se dividisse bem, daria para a sala todinha comer. Né? Então, Com certeza. na tentativa de, não, vai que ele não aceita isso, tem isso. Se não aceitar nem isso, também tem isso. E isso vai uma quantidade muito grande. E a gente precisa entender que também faz parte, também é normal a criança não aceitar tudo, ou então naquele dia de forma pontual. Um exemplo prático que eu queria comentar, que inclusive o pessoal aqui da Sofia, ela, por exemplo, no lanche dela, o pão com um patê, ela gosta. Mas se esse patê já for no pão, esse pão ele estava voltando. Então, puxa vida, mas por que se ela come em casa? Porque eu acabo de colocar. Mas quando eu entendi que ela prefere esse pão e sem nada, e esse patezinho ir no recipiente separado e lá ela colocar, pronto, eu resolvi. Então, não é mudar a preparação. Às vezes é a forma de envio, do preparo, de apresentar. É entender que existe uma preferência. Ela diz, não, papai, porque vai demorar um pouquinho e esse pão vai ficar mais molhadinho. Então, não quero. Então, não, mas eu já prefiro já fazer, porque para mim é mais prático, a rotina, aquela correria, não vou ter como levar tudo aquilo tudo numa lancheira minha. Então, para mim é mais prático já colocar ali no pão e dá tudo certo. Para ela, não. Então, são questões que a gente vai avaliando na individualidade, né? Com certeza, Lucas. Maravilhoso. Paula, o que você recomenda, então, levar nessa lancheira? O que não pode faltar? Como que a família vai raciocinar assim, o que colocar na lancheira? André, eu sempre gosto de trabalhar com a fruta. A fruta é essencial, então eu sempre falo, eu sempre brinco com os meus, né? Anabela com 6 anos e Davi com 12, vai fazer 13 agora. A fruta é essencial, trabalha a mastigação. Então, às vezes, tem pais que perguntam assim, mas você não manda suco na lancheira do seu filho? Aí eu mando, mas eu não é todo dia que eu mando suco. Então, dependendo da combinação desse lanche, eu vou colocar um suquinho ali para ele, mas eu prefiro que ele beba água, que é um alimento que vai estimular a função intestinal. Então, coisas que não podem faltar para mim seria essa fruta, né? E durante a semana tentar mesclar, variar esse tipo de fruta. Eu coloco sempre um carboidrato, então um pão, uma tapioca, eles gostam muito. E sempre pensar numa proteína, que tipo de proteína eu posso enviar para esse lanchinho. Então tá até aí pensando no alimento, as pessoas desmistificam isso muito, falam muito disso, do ovo, né? O ovo a gente pode levar na lancheira, você pode colocar ele na casca, ele tem durabilidade, não tem risco de estragar. Seria uma fonte proteica muito boa para a criança, caso ela goste. Mas se não gostar, a gente pode utilizar a forma de proteína como outra, tentar escolher um industrializado de melhor qualidade como o iogurte, aquele que tem maior quantidade de proteína, menor quantidade de gordura. Então eu consigo mesclar aí, tendo uma alimentação rica em carboidrato, que é o pão, um exemplo, né, seria o pão, a proteína, o bolo, né, a gente pode fazer um bolo, e esse bolo também, André, a gente pode congelar, né, então a gente pode trazer praticidade para nossa família, colocar esse bolinho, fazer em formas de, unitários, né, cupcakes, aí eu congelo esse bolinho, depois eu posso descongelar e mandar na semana para o meu filho. Então, trazer praticidade para esses pais, deixar coisas práticas, é o que vocês falaram, organizar a semana fica muito mais fácil, né? Então, muito eu ter mais. eu ter isso em mãos, né? O pensamento da semana se torna essa lancheira saudável mais fácil e mais visível, mais fácil de aceitação. Eu sempre digo para as famílias assim, façam um mutirão, ninguém tem tempo. Eu já falei isso aqui em outras lives. Dizer que não tem tempo não é mais desculpa para ninguém, porque no planeta hoje ninguém tem tempo. Então, vamos passar da fase de dizer que não tem tempo, porque ninguém vai ter tempo. Então, isso é um fato. Agora, faz um mutirão na casa. Eu brinco até com gestantes, pacientes minhas. Às vezes eu falo assim,
não tem tempo de cozinhar, mas alguém da casa sabe cozinhar, sabe? A faxineira vem aqui limpar a casa, mas ela sabe cozinhar. Tira ela, põe seu marido para limpar a casa, você e ela vão para a cozinha. Põe na agenda. Compra os ingredientes antes e faz um mutirão, gente. Prepara a receitinha. Pode fazer como a Paula falou. Pode fazer o cupcake, o bolinho. Pode fazer muffin. Pode fazer tortinha de liquidificador. Pode fazer pãozinho, o waffle. Pode fazer tanta coisa, gente. E vocês podem fazer. Coloca embalagenzinha de vidro. Coloca a data e coloca no freezer por até 3 meses. Então, você pode deixar um bolo congelado, picadinho ali em pedaço no freezer por até 90 dias. Isso é muita praticidade. Você quer praticidade quando vai lá e compra o bolinho ultraprocessado que tem 30 ingredientes? Quer, né? Mas você pode ter menos trabalho em abrir o seu freezer, tirar aquela porção, descongelar aquela porção. Como está falando aí a Vivi Castilho, é questão de prioridade, gente. De escolha. E de escolha. Lucas, quer complementar aí sobre a lancheira? Eu já anotei 1000 insights que eu quero perguntar a vocês. Vão colocando as dúvidas lá embaixo, gente, na caixinha. Tá, na verdade, só complementar mesmo, né? Paula falou aí bem colocado, mas também um olhar para além do alimento, né? Porque, na verdade, quando a gente consegue diferenciar que comer bem é diferente de estar bem nutrido, então essa composição nutricional da lancheira ela também é muito importante, porque às vezes o que eu vejo também na prática, alguns pais dizem assim, não, mas é um carboidrato, mas é integral, então mandam 3 pontos de carboidrato, né? Porque são carboidratos de boa qualidade. Então acho que, não, porque é saudável, porque é integral, e não faz essa distribuição, né? Muitas vezes também tem isso. Então o que a gente vai precisar? Eu sempre gosto de dizer isso, pai, mãe, lembre de uma coisa, a necessidade que precisa ser atendida é a da criança, né? Muitas vezes, na hora que a gente está montando, eu monto baseado na minha necessidade. Então, o quanto que eu comeria. Mas a gente precisa considerar a necessidade da criança. Então, muitas vezes, nessa quantidade, muitas vezes reflete até mesmo medos, traumas, questões vividas por mim, privações. Quantas e quantas famílias não tiveram privação naquele momento de infância, naquele momento onde era ela, a criança, que recebia a lancheira do pai ou da mãe, ou até que não recebia. Então, isso muitas vezes reflete na hora que a história mudou, que eu troquei de papel e agora eu sou o pai, sou a mãe, sou o cuidador que estou montando uma lancheira. Então a gente precisa revisitar essas questões para além da comida, porque ali dentro da lancheira cabe também o carinho, o abraço, o afeto. Quantas e quantas vezes a gente vê... E outra coisa, não é só mandar enviar a lancheira e tipo assim, ufa, tô livre, né? E quando volta... O que voltou dessa lancheira? O que foi a experiência? Eu tenho procurado fazer esse trabalho com a Sofia e tem sido assim uma delícia. Eu disse, filha, como foi hoje? Ela disse, papai, hoje estava um pouquinho menos cremoso. Ontem estava melhor. Ontem estava melhor. Então, a gente consegue fazer um ajuste. A gente consegue fazer os ajustes, porque de repente eu estou mandando menos, muito cremoso, e de repente ela não vai querer, vai começar a recusar e tal, só por uma questão de ajuste ali no momento do preparo, e nem era a preparação como um todo, né? Então, quando a gente consegue fazer esse monitoramento, quanto mais diário a gente consegue fazer, mais fácil, mais prático fica os ajustes. Agora, se eu deixo para fazer isso no final do mês, imagina, tudo que passou ao longo desse mês. Exatamente, Lucas. Olha, uma fala aqui que você comentou sobre essa questão da quantidade do lanche, né? Eu não sei se vocês observam isso, mas especialmente para criança pequena, muito lanche às vezes assusta. Sim. Não sabe Porque nem o que escolher. ela não sabe o que escolher. Passa uma mensagem também, e isso não é só na lancheira, não, em casa também, né? Passa uma mensagem do tipo assim, se eu não quero isso, eu tenho aquilo, se eu não quero aquilo, alguém vai aparecer com outro, vai aparecer com outro, vai aparecer com outro. Então eu vou cada vez escolhendo mais. Então, no âmbito da questão da seletividade alimentar, esse excesso de variedade pode ser, em muitos momentos, um complicador, mas na lancheira, quando ela vê muito volume, dá uma sensação de impotência na criança. Assim, eu não vou conseguir comer tudo isso. Meu Deus, eu tenho que comer tudo isso, é muita coisa. E uma outra coisa que eu queria saber se vocês percebem isso com os filhos de vocês, na idade de vocês, eu também acho que talvez menino e menina se comportem um pouco de forma diferente em relação a isso, mas a criança menor tem isso, né? Que ela não dá conta, às vezes, de comer aquilo tudo e dá uma sensação de frustração e os pais não pensam. Mas a criança maior tem uma outra questão.
é que ele fala, não vai dar tempo de comer tudo. E eles querem brincar. Os meus filhos, quantas vezes as lancheiras voltavam? Mãe, não dá tempo. O recreio é muito curto. E o menino quer jogar bola, quer correr atrás do outro menino. Então ele não sabe se ele come ou ele quer comer rápido para ele poder jogar bola. Vocês percebem isso? Sim. Aqui geralmente vai uma porção e volta por conta disso, né? Então não come a porção inteira porque foi brincar, foi correr. Só para lembrar uma fala aí do Lucas com relação à quantidade, que os pais, muitas vezes, o comer tudo é o que é ideal para eles. Então você tem que comer tudo para você ganhar o parabéns. E isso está impactando muito na nossa conduta. A gente precisa mostrar para os pais que comer tudo, que raspar o prato, não é o necessário. Eu preciso conhecer a capacidade gástrica da criança, eu preciso trabalhar com a individualidade dela. Isso pode, né, igual você falou, André, gerar desde a seletividade alimentar até uma compulsão alimentar. Então, uma criança ela pode ficar acostumada a comer tudo, mas sem perceber o que está comendo. Porque meu pai vai me dar o parabéns porque eu comi tudo ou porque eu raspei o prato. Então, quando o Lucas fala da quantidade nessa lancheira, é uma coisa que a gente tem que observar e tem que atentar também os pais para a gente não mandar uma quantidade muito grande. E para aquela criança não sentir que está frustrando os pais. Ah, mas eu não comi tudo. Chegar em casa eu não vou receber o parabéns. Aí eu já volto também para a sua fala do perguntar, de levar o filho para a escola. O Lucas pergunta diariamente se ela aceitou, se não, para que aquela lancheira, aquelas informações possam ser corrigidas no dia a dia. Ou na semana, olha, se ele não gostou, então na próxima semana eu vou tentar fazer diferente. Então tudo isso acaba ajudando no dia a dia dessa família e dessa criança. O perguntar, o diálogo, ele gera interação, gente, que é tudo que as famílias de hoje estão precisando. Quando o Lucas pergunta para a filha o que ela achou da lancheira, não é nem porque ela é aquela autoridade e ele que está errado, ele tem que fazer o que ela quer, não. É porque ele está dando uma oportunidade de um diálogo, de uma interação, de uma intimidade da família, que as famílias estão perdendo hoje e que as crianças estão clamando. Nós estamos vivendo uma geração de filhos que estão sendo criados com os pais olhando apenas para a tela. Nós estamos vivendo uma geração de que essa mãe muitas vezes vai buscar o filho, mas ela não consegue largar o celular nem no trajeto da escola. Porque ela está ali o tempo todo, e às vezes até não por uma maldade, mas por uma necessidade que ela não consegue se organizar no tempo. Então ela não interage com essa criança porque ela está o tempo todo na tela. O perguntar é para ter o feedback, sim, como vocês falaram. A gente tem que ter o feedback. A criança ela é ativa e ela vai crescendo e ela vai falando. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Ninguém, isso é super importante a gente falar, a gente nutricionista falar que ninguém é obrigado a gostar de tudo. A gente também tem as nossas percepções, a gente também tem a nossa genética, os nossos polimorfismos, mas a gente trabalha esse hábito alimentar para que a gente goste com a maior variedade possível dentro daquilo que é saudável. Mas o interagir é dizer assim, filho, eu me importo com você. Diferentemente daquele que pega a criança na escola e às vezes não olha a cara da criança. Porque quando a criança entra no carro, ele já está olhando a tela. Nós precisamos, enquanto sociedade, nós precisamos desse alerta. Porque essa é a realidade das famílias hoje. Não é isso, Lucas? Andréia, só complementando o que você falou, super interessante, mas só complementando, essa questão do perguntar, ela vai também para uma questão dessa interação, né? Desse conhecimento, de entender tudo isso. E isso tem a ver também com uma questão de que a gente vai entender isso da criança, essa conexão, esse respeito. Então ela vai dizendo, olha, eu não gostei assim, então eu consigo ir fazendo esses ajustes, né? Acho que teve até alguém que comentou aqui justamente sobre isso também, que tem bastante resultado. E com ela, muitas vezes, como eu consigo entender o que de repente ela viu. Ela disse assim, papai, eu levei hoje isso, mas uma amiguinha disse assim, olha, por que tu levou isso hoje? Vou citar um exemplo, tá? Um exemplo prático, vida real, tá? Adoro! Também tem ela levou cuscuz pra escola e uma amiguinha disse assim, olha, fazer cuscuz pra escola é coisa de pobre. E ela disse que não era pra levar. E ela disse, mas eu gosto e vou levar. E ela chegou em casa me perguntando, então eu tive que trabalhar
isso com ela, mostrando isso para ela. E ela se sente muito abraçada, muito acolhida quando tem aquela refeição que foi feita para ela. O que eu tenho percebido? Que muitas vezes a criança que recebe aquele alimento, que ele já vem industrializado ali do pacote, muitas vezes não tem justamente aquilo que você falou da aula da professora, aquele abraço, porque parece que não foi algo personalizado. Não parece que o que abre o pacote, o outro do lado abriu o mesmo pacote. E, mas um gosta mais cremoso, o outro gosta mais crocante. De repente, o pacote ele traz unificado isso, né? Exatamente. E de repente, quando abre a lancheira, e de repente tem ali uma preparação que foi feita, porque eu gosto mais com um recheio assim, eu gosto de um ovinho, eu gosto disso, daquilo. Aí, de repente, isso começa a ser distorcido. Como algo que não é da realidade, não é algo que deva acontecer. E sim, por que não levar cuscuz? Né? Então, assim, muitas vezes são percepções que vão se distorcendo ao longo do processo, ao longo da história. Por quê? Porque eu nunca tive. Não estou fazendo crítica a nenhum pai ou nenhuma mãe que não tenha o tempo, ou a prioridade, ou a escolha de fazer isso, de fazer e mandar, e precise mandar o industrializado. Que, inclusive, vale a pena a gente dizer que até na hora de escolher o industrializado, a gente precisa ter conhecimento. Dá dica, Lucas. Existem opções práticas. Existem opções práticas que a gente vai ter, que nem todo industrializado é ruim. A gente precisa entender isso, né? A primeira dica que a gente precisa fazer é uma boa leitura de rótulo. Então, se eu tenho o hábito de fazer leitura de rótulo, e hoje a Sofia maiorzinha, eu consigo levar ela no supermercado e consigo ensinar isso para ela. Ela fala, vamos ler esse rótulo. Então, eu sempre digo assim, olha, filha, se tem nomes do qual a gente não conhece, do qual não parece nada, como o próprio André ensina pra gente, como não parece com nada que a gente tem em casa, de comida, parece nome de remédio, né? Parece um nome estranho, então acho que esse alimento não vale a pena a gente levar. Então, quando a gente vai fazendo uma boa leitura de rótulo, quando a gente vai avaliar o tempo de prateleira desse alimento, porque quanto mais tempo ele está ali, então menos eu vou priorizar esse tipo de alimento pela questão dos aditivos e tal. Então, a validade, quanto mais tempo de validade, de mais prateleira. Conservante foi usado. Isso. Então, assim, avaliar a questão dos aditivos, o corante. Então, assim, lembrar que quem compra e promove somos nós, os pais. Muitas vezes a gente leva a criança até um supermercado, por exemplo, e depara ela diante de uma prateleira que muitas vezes estrategicamente está ali os produtos mais vistosos, mais coloridos. O marketing trabalha isso muito forte, muito pesado. De repente eu coloco ela lá de frente e digo assim, o que você quer levar para a escola? O que você quer que eu compre? Isso é injusto. Porque a criança ela não tem essa capacidade de discernir e entender. Esse é saudável, esse não é saudável. Eu não estou nem falando só por uma questão de ser industrializado, porque tem opções que são interessantes para a gente poder escolher. Mas muitas vezes eu digo isso até quando a gente leva uma criança, por exemplo, para um shopping, para fazer um lanche. De repente a gente vai ao shopping, e ao shopping, eu ensino isso para a Sofia, ir ao shopping não necessariamente significa dizer que vai na praça de alimentação e que tem que comer. E ao shopping a gente pode ir para ir ao cinema, a gente pode passear, a gente pode fazer compra, a gente pode fazer nada. A gente pode fazer tanta coisa no shopping, além de comer, a gente também pode comer no shopping. Então, sempre eu tenho esse cuidado para não ter essa informação para ela quando chega lá. Imagina, colocar ela diante da praça de alimentação, onde aquela inundada de propaganda de marca, e diga assim, filho, o que você quer comer? Lógico que ela vai escolher o que for mais atrativo. Mais colorido, o que dá o brinquedinho. Isso. Perfeito, Lucas. Só para complementar, André, com relação à fala aí do Lucas da lancheira, um exemplo bem prático, minha filha gosta muito de levar o pão integral e recebeu a informação, o feedback da amiguinha que estava levando um pãozinho podre. Então esse foi um feedback assim que chocou. E o que a gente pode falar, Lucas, quando você comentou do cuscuz, teve até uma pessoa aí que citou que cuscuz, a professora citou que é comida de velho. Então, o que a gente tem que pensar com relação a isso, aos né? Preconceitos. Não é só com as crianças, mas também com os professores. Por mais que não tenha palestra, incentivo na escola, isso também tem que ser trabalhado com a criança. Então, ela falou desse pãozinho e falou da uva que estava azeda, que seria um alimento não legal. Acho que ela experimentou a uva que minha filha tinha levado e falou que não estava legal aquela uva. E aí, passando uma semana, quando eu conversei com a escola, a amiguinha levou uma fruta e virou para minha filha e falou assim, você vai me dar os parabéns hoje?
Aí a minha filha, aí mãe, ela quer que eu dê o parabéns para ela, mas por que eu vou dar parabéns, sendo que eu levo fruta todos os dias? Aí eu falei, não, você vai dar parabéns porque sua amiga está com alimentação saudável, está procurando melhorar a sua alimentação. Então a gente tem que pensar, nós como pais, como incentivador também para outras crianças. Então, se Claro. seu filho leva um lanche saudável, ele pode multiplicar isso, ele pode conversar, ele pode explicar para o amiguinho o quão saudável ele está sendo e está transformando isso para a sociedade, né, para todo mundo. Então, o explicar, eu acho que é um fator aí muito importante na vida da criança. Então, se eu explico para os meus que é importante levar a fruta, qual o benefício que a fruta tem, ele acaba fazendo isso com os amiguinhos, passando isso para a escola. Nossa, Paula, perfeita a colocação de vocês. Eu anotei várias coisas aqui. Uma delas é o seguinte, gente, isso é educação nutricional. Quando um pai ensina para um filho, como o Lucas deu exemplo aí, a ler um rótulo e a entender que se tiver nome demais, é porque é um produto, a tendência é que esse produto seja ultraprocessado. Quando uma mãe diz para um filho assim, olha, filho, vamos ler junto esse rótulo. Gente, isso é o nosso papel de educação. Esse papel é nosso, do pai e da mãe. É claro que o nutricionista trabalha educação nutricional, a gente vai falar da importância do nutricionista na escola também, do pediatra nessa escola. Eu anotei, a gente precisa falar disso, que é fundamental. Mas o pai e a mãe sempre vão ser os principais educadores do filho. Quem dá educação de hábito alimentar é o pai e a mãe, desde que o bebê é pequeno e vê o pai comendo e vê a mãe comendo. Eu posso falar 1 milhão de coisas, mas o que vai ficar na mente do seu filho é o que você faz. Isso é educação, foi Deus que fez a gente assim. Ele fez a gente, no meu livro de Nutrição Materna Infantil, eu falo sobre isso, sobre a questão das ondas no eletroencefalograma. A criança menor tem ondas no eletroencefalograma menores para ela copiar o que o outro faz, que o adulto faz, o criador faz, por uma questão de sobrevivência da espécie. É assim que a gente aprende a não atravessar a rua na frente do carro. É assim que a gente aprende o que a gente coloca no nosso prato. Então, esse pai e essa mãe, eles têm que ser primeiro educados. Se eles têm péssimos hábitos, eu falo com os casais lá, quando estão grávidos no meu consultório, olha, a oportunidade de vocês melhorarem a vida de vocês agora. Filho sempre é bênção. Se vocês estão recebendo filho, vocês estão recebendo de Deus uma missão. Então, quando você recebe esse filho, é a oportunidade que Deus está te dando de melhorar a sua vida também. Porque até 6 meses, com 6 meses na introdução alimentar, as famílias ainda conseguem dar aquela driblada básica no bebê, né? Do tipo assim, para o bebê tudo saudável, para a família tudo porcaria. Não deveria ser, porque a introdução alimentar já deve ser feita no contexto da família. É um outro assunto para outra live, e tem live aqui no feed sobre isso. É só o pessoal voltar lá para ver. Mas mesmo que ele consiga dar esse jeitinho nessa criança por 6 meses, a partir de 1 ano ele não vai conseguir mais. Porque o que vai ficar para essa criança é o hábito alimentar da família. Então, lancheira, escola também e principalmente é educação nutricional. Chega dessa história de dizer assim, vou levar no doutor fulano para ele dar um jeito no meu filho. Não, quem tem que dar um jeito no seu filho é você. O doutor fulano, ele vai te dar um caminho, ele vai te dar um norte, ele vai te dar uma orientação, ele vai falar de saúde, ele vai suplementar, ele vai mostrar, ele vai estar junto. Ele também vai trabalhar a educação nutricional, usar tudo, mas a responsabilidade é sua. Você pode pagar uma consulta muito cara, porque a responsabilidade sempre vai ser sua. E os pais precisam assumir isso. Mas vamos continuar o baile aqui, que eu queria dizer o seguinte, o assunto tá maravilhoso, né, Brasil? Vão colocando os comentários de vocês e vão encaminhando. Tem um monte de gente dizendo assim, nossa, fulano tinha que ver essa live. Envia um monte de aviãozinho mesmo, que é extremamente necessário. Vamos falar da escola como oportunidade de mudança de hábitos. Sabe por quê? Eu vi vocês falando aí, gente, a gente tem que... Por isso que o lugar do nutricionista e do pediatra com essa visão preventiva, de promoção de saúde, de não adoecer, eles têm que estar dentro da escola, eles têm que estar dentro da escola dando aula, tá? Por quê? Porque às vezes, gente, o professor, ele às vezes também não tem, ele também é muito mal educado do ponto de vista alimentar, ele tem os traumas dele, como vocês disseram muito bem, ele tem o trauma de achar que cuscuz é comida de pobre, que uva não se leva para a escola.
Então, ele tem as próprias mitos, os preconceitos dele, o professor, os colegas. Mas a escola é um lugar de mudança de hábito. Gente, quando a escola promove a saúde, quando a escola dá informação de qualidade, criança que nunca experimentou um alimento vai experimentar. Por quê? Porque ele quer estar igual o amiguinho. Coisas que criança... Tem quantas famílias a gente tem no consultório que dizem assim: ah, isso meu filho não come em casa, mas na escola ele come. Porque tem a influência do social. Vocês percebem muito isso? Sim, com certeza, Andréia. A gente precisa, né, pensar nesse ambiente, pensar no que é oferecido e tentar fazer com que ajude esses pais nesse sentido. Eu até ia fazer uma pergunta para vocês, que eu tenho certeza que vocês receberam isso no consultório, como um desafio, né? Quanto que você... como que você buscaria essa alimentação? Que jeito que você daria para o meu filho para ele melhorar, para ele ter uma qualidade de vida? Então, eles apostam muito no profissional. Eles querem gerar um resultado, mas eles não querem esforço. Eu cheguei até a receber uma proposta: você não tem uma escola onde eu deposite meu filho e ele fique lá o dia todinho se alimentando, aprendendo a comer e depois retorne para casa? Então, não vai adiantar nada se em casa não tiver mudanças. Ele vai chegar, ele vai comer naquele ambiente, aquela despensa, o que se compra ali dentro. Então, não adianta a gente, os pais terem essa visão e a gente também não mostrar, igual você fala nitidamente, que a responsabilidade é dos pais. Os pais precisam entender esse papel, né? Não é o profissional mais caro, ele vai te dar o caminho. E aí a gente precisa fazer, né, o nosso papel. Exatamente. Paulo, só complementando, Andréia, às vezes eu recebo essa pergunta, esse questionamento, né? E quando eu colocar na escola, quando for para a escola, eu digo: pai, mãe, ei, calma. A criança já está na escola. A principal escola dela é em casa. Isso. É lá onde ela aprende. Lá na escola, mesmo dito, ela vai só ser uma extensão. Então não adianta, eu tenho pais que dizem: não, a introdução alimentar eu quero colocar na creche para que lá eles façam a introdução alimentar, porque é muito difícil, eu não consigo, né? Então eu tenho também esse relato. Então eu digo: não, a principal escola é em casa. Perfeito. Então é em casa onde a gente vai se configurar esse ambiente de aprendizado. E lá na escola isso vai ser um reflexo. Muitas vezes a dificuldade, não, é porque a professora, é porque o auxiliar não deu, ela não insistiu, ela não fez isso, não fez aquilo, é culpa disso, é culpa daquilo. Muitas vezes a gente precisa voltar o nosso olhar para dentro, para a gente poder entender o caminho que a gente está trilhando, né? Talvez não seja ali o caminho mais adequado. E a responsabilidade continua sendo sempre da família. Exatamente. Eu quero aproveitar, Lucas, para dizer o seguinte: nós estamos agora nesse período de novembro, é um período de escolha das escolas. O que a gente está dizendo aqui, gente, é que a responsabilidade é das famílias. Não quer dizer que a gente vai fazer certo em casa também e colocar numa escola, por exemplo, que só oferece coisa ruim. Não é. Sim. Né? A gente tem que ter as duas coisas. E o que eu quero dizer... Parceria. Uma parceria. A escola é extremamente importante. A escola não tem que ter bala, a escola não tem que ter picolé, a escola não tem que ter porcaria, não tem que ter. Tá? Isso, inclusive, em muitos lugares, por questões até jurídicas, até por legislação, tá? Mas a gente vê que não funciona em muitos lugares na prática, não tem fiscalização em muitos lugares e a coisa corre solta. É uma outra questão para uma outra live que a gente pode fazer no futuro. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: esse é o momento de escolher a escola do seu filho. Pergunte como a escola do seu filho, a escola que você pretende colocar o seu filho, enxerga a nutrição e a alimentação. Pergunta o que vende na cantina. Pergunta: se você for contratar uma escola que fornece o lanche, é extremamente importante que você saiba que lanche que é oferecido. Vocês têm que colocar como um critério prioritário a educação, sim, a locomoção, a distância da casa. A gente sabe que isso tudo influencia, sim, mas no mesmo nível que estão esses quesitos, precisa estar o requisito do tipo de alimentação que a escola oferece. À medida que mais famílias começarem a lutar e a exigir uma alimentação saudável nas escolas, mais as escolas vão se adequar. Tem muita escola que se justifica de ter porcaria porque as crianças não comem. Ora, tá errado, a escola é lugar de aprendizado, inclusive da alimentação saudável.
Tá errado. Então, pai e mãe que estão nos assistindo, profissional aí, nutricionista e pediatra, alerte os pacientes de Avós. vocês. Avós, Tem avó tios. aqui na live, viu? Que eu já vi. Maravilha! A gente tem muita avó antenada. Eu falo que foi-se o tempo de avó achar que criança tinha que chupar pirulito. Hoje as avós sabem que as crianças estão doentes, as crianças estão com hiperatividade, com déficit de atenção, as crianças estão com dificuldades, inúmeras dificuldades de saúde por problemas de origem alimentar e as avós estão antenadas. Foi-se o tempo, hoje só é leigo de um assunto, completamente leigo de um assunto, quem quer, porque informação de qualidade tem na internet também. Tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então, compartilha essa live com as avós, com as famílias também, para a gente ir juntos. A gente sabe que a avó é outra pegada, porque ela tá ali com o neto, ela quer curtir. Mas hoje os avós têm assumido alguns papéis aí nessa necessidade da interação com a família. Então eles têm que também entender e estar junto de que o estilo alimentar dessa geração está levando, está escravizando uma geração de crianças que estão doentes. Uma geração de crianças que tem que tomar remédio para dormir, que tem que tomar remédio para concentrar, que toma um antibiótico hoje, outro antibiótico amanhã, e daqui a pouco ela está multiresistente. Essa geração precisa ser cuidada, e esse cuidado começa dentro de casa, e esse cuidado passa pela escola também. Então, gente, não dá para a gente ficar naquele negócio de 30 anos atrás, porque o mundo mudou. As nossas crianças estão sendo bombardeadas, nossas crianças estão sendo bombardeadas pela internet, nossas crianças estão sendo bombardeadas pelo açúcar, estão escravizadas pelo açúcar, pelo corante, estão adoecendo e todo mundo está achando que está tudo bem. Não está tudo bem, gente. Nós somos profissionais da saúde, nós estamos aqui para dizer isso. Não está tudo bem e a sociedade precisa acordar. Enfim, gente, vai escolher escola, pergunta o que a escola serve. Pergunta se tem nutricionista na escola. Aí vem aquela fala que sempre quando eu posto isso, alguém comenta: ah, mas na minha escola tem nutricionista. E o biscoito é assim, a gelatina é assado, não sei o quê. Aí a gente fica com aquela assim, né? Ah, o hospital tem nutricionista, serve gelatina, serve aquele biscoito de baixa qualidade. A criança está lá fazendo um tratamento de câncer e está só comendo farinha refinada. Gente, são 1000 questões e esse é um assunto para outra live também. Não dá tempo de falar aqui. Mas nutricionista, pediatra, entenda, o seu papel é dentro da escola. É fazendo a diferença dentro da escola, é ensinando esse professor, que às vezes também está pedindo ajuda, está pedindo socorro, porque também às vezes ele não foi formado para isso. Então, por isso que a gente precisa estar juntos. Bom, vamos para a nossa reta final de dicas aqui. Uma coisa que vocês falaram é sobre a questão dos filhos influenciando os outros. Isso também é educação. A Sofia vai influenciar a amiguinha dela, como o Davi influencia, como os filhos da Paula influenciam. Não é isso, A amiguinha Paula? levou o cuscuz, tá? Olha aí. A amiguinha que falou Sem que o cuscuz saber. era coisa de pobre? É. Aham. A amiguinha levou o cuscuz também. Coisa É porque ela boa. disse que a mãe dela não conseguia fazer. Olha Olha bem, só. gente. Olha bem. Eu tive uma experiência esse ano de ir na escola do meu filho Davi, fazer uma atividade de educação nutricional com eles. Talvez vocês tenham acompanhado. E Sim. dificilmente eu consigo, na minha agenda, ir na escola. Mas cada vez mais eu quero capacitar os meus alunos para irem, porque esse é um nicho de mercado e é necessário. É um nicho do ponto de vista de mercado, mas é um nicho, é uma lacuna do ponto de vista social. Então, o nutricionista tem que estar lá com a educação nutricional, o pediatra tem que estar lá. E eu não consigo hoje fazer isso por causa da minha agenda, mas a escola do meu filho, atendendo o pedido dele, é lógico que eu ia. Eu iria. E aí o Davi me chamou se eu iria. Eu falei, claro, meu filho. E o assunto não era necessariamente educação nutricional do ponto de vista de saúde, assim, era uma questão ambiental que eles estavam estudando sobre a reutilização de partes de alimentos. Então, eles estavam, um projeto lindo, inclusive, eles estavam estudando sobre o uso da casca, o uso do caule, o uso do talo, do brócolis, enfim, reutilização de alimentos. Mas, obviamente, se eu ia lá falar de reutilização de alimentos, eu não ia perder a deixa de falar da educação nutricional como um todo, da necessidade. Então, eu preparei com muito amor uma aula linda, uns slides que o nutriente saía lá do brócolis e ia lá no corpo da criança. Aí a colina amarelinha saía de dentro da gema do ovo e ela era um super-herói. Gente, e eu fui envolvendo essas crianças, eu fui falando, que eles prestaram atenção na aula, eles ficaram encantados com aquilo. E aí eles foram falando, gente, aquelas crianças ficaram tão impactadas. E no final eu servi uma torta de talo de brócolis.
uma torta integral com talo de brócolis na massa, recheada com franguinho, com legume. Eles comeram, eles repetiram, eles amaram. E a professora disse para mim assim, Andréia, nunca mais a minha vida foi a mesma depois dessa aula, porque eles ficam vigiando o que eu trago quando eu abro a minha lancheira. Eles querem saber, professor, o que você está levando? Eu ensinei eles lerem rótulo. Gente, foi tão emocionante, foi tão impactante, foi tão lindo, sabe? Foi tão lindo ver até hoje, isso aconteceu há meses, e até hoje eles falam, quando eles vão nos aniversários, eles leem o rótulo da bala, aquela bala azul eu não quero, e eles começaram a multiplicar os pais no grupo, depois querendo saber o que eu tinha feito na aula, porque o menino nunca tinha comido brócolis, comeu uma torta de talo de brócolis, e queria que a mãe fizesse em casa, eles repetiram. Gente, a educação nutricional é tudo. Eu estou contando aí esse case de sucesso. Queria saber de vocês, quem quer compartilhar um case de sucesso com o paciente? Paula, compartilha aí seu case. Vamos lá para a gente ir para essa reta final. Na verdade, a gente pode pensar assim, quando você fala do talo, do brócolis, a gente pensa, nossa, meu filho nunca comeu, como que eu fiz? O que você fez para que ele pudesse estar experimentando? Então, você falou dos benefícios e logo em seguida você apresentou o alimento. É lógico, né? De uma forma bem apresentada, bonita, colorida, Quentinho. de forma que chamasse a atenção daquela criança. Então, eu sempre falo assim, às vezes a gente tem criança com dificuldade alimentar, que chega ali, não come nenhuma verdura, não come nenhum legume, e quando você pega aquele alimento, aquele nutriente e transforma, faz um bolinho, faz um lanchinho mais saudável, a criança acaba consumindo. Eu tenho um bolo que é muito sucesso no ambiente escolar, que é o bolo nutritivo de beterraba com laranja. Então, ele sai muito bem. E aí, depois que desmistificar esse bolinho, a gente pode pensar em colocar essa beterraba num novo corte, numa nova apresentação, porque às vezes, gente, o prato da criança, ele ou vai igual um prato de adulto, ou vai um prato tudo misturado, que não tem, a criança não sente uma vontade de comer. Então, eu sempre brinco, no ambiente escolar, o sucesso, aquele prato ele tem que ser montado bonito, igualzinho para cada criança. Não precisa ter carinha, mas ele precisa ter todos os nutrientes ali e não precisa ter grande quantidade. Porque a criança vai experimentar, em especial aquelas crianças que não consumir esse alimento. Então, quando você coloca uma colherzinha de sopa de um determinado legume que ela não consumia, e você fala, e você faz esse trabalho antes com ela, faz uma reeducação, faz um teatrinho ali, uma educação alimentar com a criança, ela vai chegar no refeitório querendo provar aquele alimento que você tanto falou. Então, Exatamente. acho que a questão do sucesso seria isso. Você também estar junto com outras crianças, você incentivar e ele ver, olha, meu amiguinho provou, eu vou tentar provar novamente. Ele entendendo os benefícios, ele vai entender que é bom para a saúde. Então, acho que o sucesso seria esse. Você colocar o exemplo, você entender a dificuldade de cada criança e, opa, você não quer nesse momento? Então tá tudo bem, deixa no cantinho e eu vou tentar uma nova forma de apresentação, uma nova maneira. Maravilhoso. Lucas, se quiser compartilhar algum case de sucesso seu também, e eu coloquei também uma pergunta aí para depois a gente responder, que eu achei bem interessante. Tá, só complementando, eu acredito que essa relação dessa pergunta, que até a Paula comentou, o porquê, o que foi que você fez para a criança experimentar essa torta de brócolis? Em primeiro lugar, ela fez a torta. Começa fazendo a torta. Começa fazendo a torta, né? Muitas vezes a gente não faz. Não, ele não vai gostar. Não vai gostar. Então, o primeiro passo que eu digo assim, como é que eu faço para poder ele gostar da torta de brócolis? Faz a torta de brócolis. Parece bobo dizer isso, mas muitas vezes a gente não faz. A gente pensa, não. Eu vejo várias pessoas aqui pedindo a receita, de repente, às vezes olha assim, mas é talo de brócolis. Não vai gostar. Não imagino que seja. E às vezes a gente não se permite provar. Por exemplo, na escola da Sofia, a gente implementou o dia do lanche saudável. Então, é como uma forma de estimular para que as crianças naquele dia começou com o dia da fruta e de repente a gente tem o dia da fruta e tem o dia do lanche saudável, que de repente a gente pode começar a influenciar outras crianças a manter esse hábito e essa rotina. Então, nesse dia é um dia que tem um cuidado a mais, né? Não que nos outros não sejam, mas são atitudes que de repente vão auxiliando nessa construção desse hábito alimentar saudável, né? Uma escadinha. Exatamente. Tem uma perguntinha aí, ó. Qual a quantidade de lanche mandar para criança de 7 anos? Estuda meio período. Gente, não precisa ser lanche demais, como o Lucas falou aí. Lucas, o que você mandaria para sua filha em 7 anos? Vamos dar um exemplo de uma lancheira. Uma maçã pequena?
Assim, considerando, o primeiro ponto que é interessante responder essa pergunta, a gente vai considerar a individualidade, né? Claro. Qual tipo de, por exemplo, dar um caso da maçã, ótimo até você citar o exemplo da maçã. A gente vai mandar essa maçã como? Okay. Sofia gosta dessa maçã, por exemplo, essa maçã ela já vai picada? Porque ela acha mais prático pela questão do tempo, porque ela vai brincar? De repente não, talvez nessa idade... De limão. Isso, então a gente tem estratégia, a gente vai utilizar um recipiente que seja escurinho, a gente vai colocar essa fruta já no horário mais próximo da criança sair. Então são algumas estratégias que a gente vai poder ter. Não é só o fato de dizer assim, eu quero mandar uma maçã, tá aqui, vou mandar uma maçã e pronto, né? Então, se é uma maçã, se é uma banana, então às vezes até na hora do planejamento, então eu quero mandar essa banana, eu planejei mandar essa banana na sexta-feira, eu estou fazendo as compras no domingo anterior, então eu já penso no estado de maturação dessa fruta para me comprar, que ela fique suficiente até aquela data. Então, por exemplo, a gente vai pensando nisso, né? No caso de enviar sempre uma opção de fruta, como a Paula falou, a opção da água. Parece bobo falar isso, mas é super interessante. A criança não pode ficar sem água. Por exemplo, na Escola Sofia tem a água disponibilidade dentro da sala de aula, em cada sala tem a disponibilidade da água, mas eu não abro mão de mandar a água dela, principalmente porque ela gosta de uma temperatura específica. Então, de repente, às vezes a criança não tem a questão do utensílio, tem a questão do compartilhamento, enfim. Mas, voltando e respondendo a pergunta, eu acho que é como a gente falou, uma boa fonte de carboidrato com uma fonte de proteína e essa fruta, eu mando a água. Eu sempre evito mandar o suco, até porque também ela nem tem muito prazer em tomar o suco. Então, em poderia ser a maçã... específicos. Então, sim, poderia ser a maçã. Então, vamos lá, para 7 anos. A maçã, prefere picadinha? Pica essa maçã próximo ao horário de mandar. Coloca na vasilhinha escura de inox para diminuir a oxidação. Usa aquela faquinha de cerâmica, gente, que não é cara, é baratinho. Nessas lojas que vendem tudo de casa, você acha uma faquinha de cerâmica pequenininha, que você corta a fruta e diminui também esse escurecimento da fruta. Pinga uma gotinha de limão. Olha, não é complicado. Só para ela não escurecer rapidamente. E aí coloca essa maçã. A gente pode colocar a maçã, pode colocar um muffin, né, Paula? Um bolinho, e a gente pode mandar água. Então poderia ser a maçã, o bolinho, um ovinho de codorna e a água. Então assim, ó, o bolo, a proteína, o ovo. Ou então a gente pode aproveitar, fazendo uma tortinha de frango. Porque de repente a gente tem a torta de frango que já na massa e também tem o frango ali juntinho, que não fica uma quantidade muito grande de lanche, no que vai. Se a criança tem dificuldade em aceitar, eu consigo reduzir ali o volume e deixar numa quantidade já adequada, que eu consigo ter uma cenourinha ralada, eu consigo ter um milho, eu consigo trabalhar outros ingredientes junto e tá aí numa preparação só. Mando a fruta e mando, por exemplo, uma torta de frango. Exatamente. Pode ser tortinha de frango, pode ser o muffin, pode ser um quibezinho assado, mais uma fruta. Então é isso, gente. Olha, no meu Insta e no dos meninos também, depois eu vou salvar a live aqui, vocês vão ver que tem um monte de dica de receita. No meu Instagram tem 1 milhão de receitinhas. Tem até uma hashtag receitas by André Freitas. Gente, e é tudo receita fácil, tudo receita de liquidificador, gratuitamente. Vai lá, quando acabar a live, salve essas receitas. É tudo coisa que vocês podem fazer e colocar na lancheira. Eu amei essa pergunta da Eveline aqui, que é uma querida, é mentorada do Márcio também. E a gente vai concluindo aí com essa pergunta da Eveline. Vocês acham importante, eventualmente, mandar na lancheira algo que seja similar ao lanche do amigo? Bom, eu vou começar com uma resposta minha, tá? Uma vez, quando meu filho Miguel era pequenininho, ele tinha 2 anos e meio a 3. Então, ele estava lá começando na escola. Ele sempre levava, e até hoje eles levam o que a gente tem em casa. E aí, a professora disse assim, um dia, Andréia, é que as crianças... O que as crianças, coleguinhas dele, levavam? Casadinho, biscoito recheado, salgadinho, achocolatado, suco industrializado, bala jujuba. E isso ia na lancheira naquela época dele com 2 anos e meio, 3. Aí um dia uma professora falou para mim assim, André, nossa, eu fico vendo, né? A lancheira do Miguel é tão diferente. Eu já imaginava que ele ia falar, não dá para assim uma vez na semana você mandar um chocolate, uma coisa assim, porque só dele é saudável. Eu disse, querida, o Miguel come na escola o que ele come em casa. Eu não vou mandar, mas certamente se eu mandasse ele nem comeria, porque ele nem conhece o que essas crianças trazem. O que eu quero dizer para você é que eu não estou aqui para fazer o que todo mundo faz. Eu estou aqui para influenciar positivamente o mundo que a gente vive. Eu tenho certeza que um dia alguém vai me dizer que o filho dele, que comia completamente errado, porque o que eles trazem
é absurdo. Eu não estou falando de criança que leva, por exemplo, um industrializado de boa qualidade, um biscoito, uma opção melhor. Eram coisas absurdas. Mas eu tenho certeza que vai chegar um dia que as professoras vão dizer, olha, o seu filho trazia o cuscuz, né, Lucas? E agora o meu filho quer trazer também. E eu passei o resto da minha vida ouvindo isso. É lógico que eles são crianças, é lógico que um dia eles vão pegar alguma coisa do pacote do colega, infelizmente, mas essa não é a nossa realidade. Então, a minha resposta para a Eveline, e aí vocês podem responder também o que vocês acham, é eventualmente mandar o que é parecido, depende do que é parecido. Se o que é parecido é um cookie, que você tem uma opção de um cookie industrializado, sim, no pacote, sim, mas muito mais saudável, eu mandaria de vez em quando. Agora, eu não vou pôr bala na lancheira do meu filho, porque a sala inteira está levando bala. Eu peço a Deus que ele se mantenha firme no entendimento, e eu faço isso com a educação nutricional, ensinando para ele. Ele pode, escondido, escolher a bala, mas eu ensino para ele a escolher o que é melhor para ele. O que vocês acham? Respondendo, Andréia, peço licença ao Lucas para ir primeiro, né, Lucas? Respondendo a pergunta da Eveline, esse exemplo, né, que teve na salinha da minha filha, o que aconteceu, que pode acontecer na salinha de muitas crianças, no dia seguinte eu perguntei como é que foi, se a amiguinha tinha comentado novamente do lanche dela. Então ela falou assim, não, mas ela não comentou porque eu sentei separado. Então, a atitude da escola é separar aquela criança que leva um lanche saudável para que as outras crianças não observem. E aí foi um fator que eu entrei em contato com a escola, que eles precisam enxergar, que eles precisam identificar esse lanche que a criança leva. O mundo tá de cabeça para baixo mesmo, gente. Tá sim. E aí acabou que depois veio esse comentário aí da criança ter levado uma fruta. Então, a escola, depois que ela separou a criança, que ela ficou uma semana separada, que ela chamou a criança, chamou os pais e a criança resolveu levar uma fruta. Então, eu acho assim, a gente pode, igual a André falou, de vez em quando se adequar, mas dentro do saudável, dentro do industrializado mais saudável possível, mas jamais levar um alimento ultraprocessado, cheio de corante, cheio de conservante. Exatamente. E aí, Lucas? Vamos concluir, Lucas? Tá, ótimo. Na verdade, concordo com tudo que falou, acho que é bem o que eu penso também. E quando eu faço uso de uma alternativa de um industrializado ali do bem, uma coisa que eu faço para ela, eu nunca envio, e até eu digo mesmo isso, eu acho que isso deveria ser para todos, mesmo os que enviam não saudável. Eu não envio no pacote, na embalagem. Eu sempre coloco, mesmo que seja ela quer um cookie, porque a amiga está comendo ali o cookie. Já aconteceu isso. Né? Já aconteceu dela dizer que eu mandei o lanche a menos do que ela estava de apetite naquele dia e ela partilhou com a amiga. Então, e quando eu compro esse cookie, muitas vezes a embalagem ela destoa muito, ela destona muito da outra, né? Porque ali ele é mais saudável, ele é integral, ele é isso e aquilo. Então, o que eu faço? Eu coloco na lancheira dela e eu não mando na embalagem, eu coloco no utensílio dela e isso vai se assemelhar muito próximo, então isso também não causa essa estranheza, não por ela, mas pelas amigas. Então, porque vão dizer assim, o teu não é igual ao meu. O meu aqui é mais colorido, é mais isso, mais aquilo, enfim, mais gostoso. Então, eu gosto também de fazer assim com ela e tem dado super certo. Na verdade, ela não me reclama muito de situações como essa que foi falado. Na verdade, ela tem uma boa aceitação e até a escola promove muito isso. A própria professora, ela fica incentivando e tal, a gente tem um grupo, enfim. Na verdade, eu tenho a bênção dela ter esse acompanhamento muito, muito legal, muito bacana na escola. Graças a Deus. Olha, para a gente ir concluindo aqui para essa reta final, gente, vocês vão compartilhando com todo mundo a live, tá? E eu quero fazer uma observação aqui que o Lucas e a Paula Uessug, Lucas Muniz e a Paula Uessug, fazem parte do MAF, que é o Método Andréa Fricks, que é a minha turma de mentoria, que está bombando, está a mil, e a gente vai formar aí uma geração de profissionais certificados pelo Método Andréa Fricks. Então, a gente está aqui tomando esse café juntos, e eles são meus mentorados, eu quero indicar o trabalho deles para vocês, inclusive depois eu vou deixar o arroba aqui. Eles são muito bem-sucedidos, são profissionais assim, muito reconhecidos já pelo que eles fazem. E eu vou deixar o arroba aqui para todo mundo seguir e dizer para os profissionais de saúde aí que, se Deus quiser, iníciozinho do ano, a gente já vai estar na segunda turma do MAF, que está sendo maravilhosa. A Eveline fez um comentário aqui para a gente ir concluindo. Eu queria dizer o seguinte: ela disse assim, nossa, tem muito trabalho a ser feito nas escolas. Tem muito trabalho a ser feito nas escolas. Tem muito trabalho para ser feito na sociedade.
essa fala da Paula em relação às crianças serem separadas, isso é de um absurdo, chocante. Sem tamanho. Independente de qualquer que fosse, e eu estou arrepiada aqui de novo, independente de qualquer que fosse o motivo da separação, que fosse para o motivo do saudável, do não saudável, não existe separação. Nós estamos lutando e nós temos que lutar pela inclusão do autista, pela inclusão do alérgico, pela inclusão do seletivo, pela inclusão do que aparentemente não tem nenhuma restrição, pela inclusão. Nós estamos lutando aqui para dizer que ser diferente é normal. E nós temos que respeitar os valores. E não cabe em nós aqui um julgamento, no sentido de dizer assim, nossa, a família que manda isso. Às vezes aquela família que está mandando aquilo, ela também está pedindo socorro, porque está tudo errado do ponto de vista da alimentação. Então, queridos, para a gente concluir, a minha mensagem final, e aí eu vou pedir para vocês deixarem de vocês, nós temos um propósito que é fazer a diferença nessa geração. Essa é a nossa missão de vida. Fazer a diferença nessa geração passa pela lancheira que a gente manda e pela nossa disposição e disponibilidade em dizer assim, não, eu não vou fazer o que todo mundo faz só porque todo mundo faz. Eu vou lutar pela saúde do meu filho e de todos os colegas, porque quando a gente está lutando por um, a gente está lutando por todos. Então, a mensagem que eu preciso deixar para vocês é compartilhem essa live depois, acompanhem o Lucas, a Paulinha, vamos colocar as receitas. Está todo mundo pedindo a receita da sua beterraba lá, Paulo, está todo mundo pedindo a receita da minha torta. Vamos comprometer em disponibilizar assim nas próximas semanas, mas entrem no Insta também e vejam as receitas aí que eu já tenho, que tem muita coisa boa. Gente, o que vocês querem deixar de mensagem final? Tá maravilhoso. Por mim, nós já estamos 1h20 quase de live, a gente precisa encerrar, daqui a pouco cai. Mas o que vocês querem deixar? Paulo, o que você quer deixar de mensagem final? A mensagem final seria, independente da idade da criança, nunca é tarde para começar, né? Então, você pensar, dependendo da idade dessa criança, do entendimento, se ela ler ou não ler, você pode mostrar foto, vídeo, imagem, você tem que passar a informação da alimentação saudável para essa criança. Então, até na live aí, a Viviane falou, meu filho acha mico levar uma maçã para a escola. Então, eu acredito, Viviane, para você nunca desistir e mostrar para ele os benefícios que essa fruta tem, né? Acho mico levar uma fruta para a escola. Mostrar o benefício dessa fruta, porque uma hora ele vai conscientizar. Vai chegar essa fase aí, tá entrando na adolescência, então ele vai entender que é importante esse papel. Então, acredito que para cada faixa etária, funciona como uma escadinha e a gente vai avançando no decorrer do tempo. Então, não desista, pai, mães, qualquer mudança, modificação que vocês fazem no dia a dia já é uma vantagem, um equilíbrio para gerar qualidade de vida para a criança. Perfeito, Paula, perfeito, perfeito. Lucas? Bem, eu até listei algumas coisinhas que de repente eu queria deixar aqui, porque quando a gente fala o tema da live, né, os desafios da alimentação escolar, eu acho que desafios vão existir sim, sempre, para mim que sou nutricionista, para mim que sou pai, para você que é mãe, você que é vó, cuidador, enfim. Muitas vezes existem algumas armadilhas sobre a questão do tempo, da praticidade. A gente deu algumas dicas ao longo da live do como que a gente pode driblar tudo isso, como que a gente pode se organizar, se planejar. E esse planejamento ele deve ser, ou prioritariamente acontecer junto da criança, respeitando a individualidade, a preferência, a recusa da criança de um lanche, entender o porquê dessa recusa e simplesmente não taxar e não dizer, é porque é chata para comer, ou então vou mandar só uma coisa só porque ela já aceita e vou permanecer nisso porque é mais fácil, é mais prático, é mais rápido, ou então já é o que aceita e a gente acaba desistindo de variedade, né? Então acho que talvez o segredo também, uma palavra que se encaixa muito aqui é parceria, aquilo que a gente falou. Essa parceria, o desafio da alimentação na escola, ele necessita de uma parceria da família com a escola. Então essa comunicação, quanto mais afinada ela estiver, ela tende a ter resultados melhores, né? Então, como a Andrea colocou aqui muito bem, a questão a gente está no momento já de escolha da escola da criança para o próximo ano, enfim. Então, é o momento da gente avaliar também a cantina da escola. Então, foi um dos pontos que eu também visitei, de escolher, embora a Sofia não faça uso, mas eu também, porque faz parte do ambiente escolar, né?
Não poderia deixar de falar aqui também, mesmo que resumido, mas sobre a questão das alergias alimentares no âmbito escolar. Inclusive, a Abrame tem bastante conteúdo sobre isso, vale a pena também visitar, mas que, mais do que um cardápio individualizado, essa criança com alergia alimentar dentro do âmbito escolar, ela requer cuidados e cuidados especiais. Então, essa parceria da família com a escola, existem alguns pontos específicos que isso precisam ser tratados. Então, a gente entendeu o quanto que a escola está preparada para receber essa criança, porque senão facilmente a gente cai em atitudes como essa. Sabe que a criança levou um lanche saudável, eu vou excluir a criança, eu vou colocar ela em outra sala isolada porque ela tem uma alergia alimentar. Às vezes, a direção da escola, a coordenação, ela conhece sobre a alergia alimentar, ela conhece distinguir o que é alergia, o que é intolerância, mas às vezes o professor ele não foi capacitado para aquilo. Às vezes o auxiliar de sala ele não foi capacitado para aquilo. Então, a alergia alimentar dentro do âmbito escolar é um assunto que deve ser falado, ele deve ser comunicado e deve ser do conhecimento de todos, né? E por último, e não menos importante, falar também que lancheira escolar também é assunto de pai. Quantas e quantas vezes eu tenho recebido no consultório a informação de que, não, porque eu sozinha, além de arrumar dia, de preparar a criança, de levar, de fazer, eu ainda tenho que fazer a lancheira, então eu não consigo. Então, fica o meu convite, né? Aqui em casa tem a questão do meu desafio, não porque eu seja nutricionista e eu tenha que fazer isso, mas porque eu tenho o privilégio de também participar disso, também de estar junto nesse quesito. Isso para mim é um privilégio. Estar junto da criança também no momento da refeição é um momento de intimidade, é um momento de aprofundamento, é um momento de relação, e a gente precisa estar junto. E também isso é coisa de pai, não é só coisa de mãe, só coisa de vô. Perfeito, perfeito, Lucas. É coisa de família que ama, de família que educa, de família que entende que o mundo mudou e que a gente não pode abrir mão dos nossos filhos. A gente não pode abrir mão da educação dos nossos filhos em todos os âmbitos. E educação se faz, em primeiro lugar, dentro de casa. Dentro de casa. Gente, vamos tirar uma foto oficial. Pega as xícarazinhas de vocês aí. Eu preciso que alguém faça essa foto pra gente. Lucas e Paulinha, se vocês puderem chegar pra cima, coloca o celular um pouquinho pra baixo pra vocês ficarem o mais alto possível. Isso aí, Lucas. Isso. E eu fico mais pra baixo pra gente aparecer depois no feed. Deixa eu tirar esse fone aqui. Dá pra tirar também os comentários. Aí a gente consegue aparecer mais. Cadê? Desativar os comentários? Ai, meu Deus. Só por enquanto. Fazer o print. Aqui. Desativar comentários. Pronto, Paulinha está antenada. E vamos fazer uma foto bem linda, tá? Sobe, vocês sobem e eu desço aqui. 1, 2, 3 e... Agora mais uma. 1, 2, 3 e... Gente, maravilha ter vocês aqui. Que Deus abençoe vocês. Ótimo. Brasil, esse é o nível dos meus mentorados, tá? Eu acho muito chique dizer que vocês fazem parte do método Andréa Fricks, que foi, sim, selecionado a dedo, um grupo, um time de profissionais, 21 profissionais, nutricionistas, médicos, pediatras, obstetras, que querem fazer a diferença nessa geração. Eu quero dizer para todo mundo que está assistindo a gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Obrigada por fazerem parte dessa história. Tudo que eu faço, a minha pós, os livros, a Abrame, a mentoria, tudo isso tem um propósito maior, que é capacitar esse exército para lutar nesse contexto do novo mundo que a gente está vivendo. Lucas, muito obrigado. O pessoal vai botar a foto aí. Driele, um beijo. Fernando, um beijo. Ana, um beijo. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Lucas. Que Deus abençoe muito vocês. Todo mundo depois compartilhando a live aqui. A gente vai fazer uns recortes para Rios. Compartilhe esses recortes também. Deem uma passeada no feed, porque tem outros recortes de outras lives que foram incríveis também. E vamos juntos fazendo a diferença nessa geração. Partiu? Partiu. Obrigada, beijo, gente. Paulinha. Obrigada. Tchau, obrigada, Lucas. Obrigada, Andréia. Fiquem com Deus. Obrigada, Brasil. Vamos com tudo. Beijo. Beijo.